Você não está sozinho. Ore comigo esse salmo e sinta a presença de Deus. Tem dias que o maior barulho está dentro de nós. Pensamentos que gritam, dúvidas que sufocam, lembranças que ecoam e um coração cansado tentando sobreviver no meio do caos. Você olha ao redor e parece que ninguém te vê. As pessoas seguem a vida e você ficou parado, tentando entender por que está doendo tanto. E é aqui, neste exato lugar onde a alma se cansa de lutar, que Deus sussurra, não grita, não invade, não exige, Ele apenas se aproxima, como quem entende a dor antes mesmo que ela seja explicada. Você já sentiu isso? Um vazio que não é físico, mas espiritual. Uma solidão que não é pela falta de gente, mas pela ausência de conexão real. E mesmo cercado, você se sente só. Mas o Salmo 139 revela: Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Deus sabe, Deus vê, Deus sente. Ele não é um observador distante. Ele é o Deus que entra no quarto escuro da sua alma e acende a luz sem fazer barulho. Ele é o Deus que sabe que você não precisa de respostas agora. Você precisa de presença. E é isso que Ele está oferecendo. Presença. Talvez você tenha tentado calar o barulho com distrações, vídeos, redes sociais, comida, trabalho, mas nada preenche, nada resolve. Porque não é algo externo, é interno. E só quem criou o seu interior pode trazer cura para ele. Respira agora, devagar, sinta, não tenha pressa. Esse momento é entre você e Deus. Aqui não há julgamento, só acolhimento. Aqui a sua dor não é ignorada, ela é notada. E mais do que notada, ela é abraçada. Senhor, eu estou cansado de fingir força quando só queria poder chorar. Cansado de parecer inteiro quando por dentro eu me sinto partido. O Senhor me conhece mais do que eu mesmo. Então eu me rendo. Que o teu silêncio sagrado invada o meu barulho interno. Que a tua voz me acalme, mesmo que hoje ela venha apenas como um toque de paz. Eu não preciso entender tudo agora. Eu só preciso saber que o Senhor está aqui. E eu creio que está. Em nome de Jesus, amém. Agora permaneça mais um momento em silêncio. Sinta esse abraço invisível, essa calma repentina, esse alívio que não veio de fora, mas de dentro. Isso é presença, isso é Deus. E você não está mais sozinho. Você pode estar no meio de uma multidão e ainda assim sentir-se só. Pode ter amigos, família, colegas, e mesmo assim, no fundo da alma, algo continua faltando, porque a verdadeira solidão não tem a ver com companhia, ela tem a ver com propósito. É quando você acorda e se pergunta: para onde estou indo? Por que isso tudo está acontecendo comigo? Será que Deus me esqueceu? Essa sensação de estar perdido, parado, sem saber a próxima direção, é o que mais fere o nosso espírito. Mas eu te digo, Deus não te deixou sem resposta. Ele só está ensinando você a buscar a resposta nele. Quantas vezes você pediu um sinal e não veio? Quantas portas você bateu e nenhuma se abriu? Você ora, você espera, você tenta, mas parece que o céu está em silêncio. E no fundo, a dúvida se instala. Será que eu tomei o caminho errado? Será que Deus ainda fala comigo? Sim, Ele fala, mas não como o mundo fala. Deus fala no tempo certo, da maneira certa, com palavras que só o coração pode ouvir. E muitas vezes Ele guia mais pelo silêncio do que pelo som. Lembra de Abraão? Deus disse: sai da tua terra. Mas não disse exatamente para onde. Ele só disse: eu te mostrarei. Ou seja, a direção vinha no caminho, não no ponto de partida. Às vezes você está esperando a resposta para começar a caminhar. Mas Deus está esperando você dar o primeiro passo para liberar a resposta. É aí que a solidão se dissolve. Não quando alguém chega, mas quando o Espírito Santo se manifesta como o amigo fiel.
aquele que sussurra quando todos gritam, aquele que guia quando tudo em você quer parar. Agora, respire. Feche os olhos por um instante. Não pense nas decisões difíceis. Não pense nos erros do passado. Apenas escute. O Espírito de Deus está te dizendo: você não foi esquecido. Eu te guio com meu olhar. Eu te ensino o caminho que deve seguir. Eu sou a lâmpada para os seus pés. E mesmo que pareça escuro agora, eu sou a tua luz. Senhor, eu confesso que me sinto perdido. Às vezes penso que estou andando em círculos, sem saber o que fazer ou para onde ir. Mas hoje eu escolho confiar, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Eu entrego minha direção em tuas mãos. Fala comigo através da tua paz. Corrige minha rota se for preciso. E, se for o teu silêncio o que tens para mim hoje, que esse silêncio seja minha bússola. Em nome de Jesus. Amém. Você pode estar em silêncio, mas o céu está em movimento. E a direção que você tanto precisa virá. Talvez não como um mapa, mas como uma certeza que brota dentro de você. Eu estou no caminho certo porque Deus está comigo. Há momentos em que você sente como se estivesse desaparecendo, como se sua existência fosse invisível. Você passa pelas pessoas, sorri, responde, entrega o que pedem, mas por dentro parece que ninguém enxerga quem você realmente é. É como se sua alma gritasse em silêncio e ninguém percebesse. Mas Deus vê. Ele não apenas vê o exterior, ele penetra o invisível. Ele enxerga o lugar que ninguém acessa. Ele contempla o coração, onde as lágrimas se acumulam sem cair. O Salmo 139 declara com profundidade: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Você consegue perceber o que isso significa? Antes que qualquer palavra saia da sua boca, Deus já sabe. Antes de você cair em lágrimas, Ele já está ao seu lado com o consolo. Antes de você saber o que pedir, Ele já separou o que vai te sustentar. Você não precisa provar nada para Deus. Não precisa se apresentar forte. Não precisa se esconder por vergonha de estar fraco. Ele vê você exatamente como você é. E mesmo assim, Ele te ama. E esse amor não é genérico. Não é um amor de multidão. É um amor com nome, com história, com detalhes. É um amor que sabe o que você passou na infância, que entende as marcas que você carrega, que compreende os traumas, as escolhas, os caminhos. E mesmo com tudo isso, Deus olha para você hoje e diz: você é meu. Você não é esquecido. Você não é um número. Você não é uma alma solitária vagando pelo mundo sem direção. Você é visto, escolhido, acolhido. Agora, inspire profundamente. Deixe a presença de Deus tocar esse lugar oculto da sua alma. Deixe Ele abraçar as partes que ninguém mais alcançou. Aquelas dores escondidas, aquelas perguntas sem respostas, aquelas orações feitas em silêncio, com o travesseiro molhado de lágrimas. Pai, às vezes eu me sinto invisível, me esforço tanto, mas parece que ninguém vê. Eu sorrio por fora, mas me sinto apagado por dentro. Obrigado porque o Senhor me vê, o Senhor me conhece. E mesmo quando me sinto desprezado, o teu olhar permanece sobre mim. Renova minha identidade, me faz lembrar que eu sou teu e que mesmo que o mundo não me perceba, o céu me chama pelo nome. Eu recebo esse amor e descanso em ti. Em nome de Jesus, amém. E agora que você orou, silencie por dentro. Feche os olhos, se puder, e repita em voz baixa: Deus me vê, Deus me conhece, Deus me ama. Porque essa é a verdade que ninguém pode apagar. Você é visto totalmente, eternamente, amorosamente, por Deus. Há uma dor que poucos sabem nomear, mas muitos sentem: o esquecimento. Você se doa, se entrega, está presente na vida dos outros.
Mas no momento em que você precisa, ninguém aparece. Mensagens ignoradas, convites recusados, chamados sem resposta. A sensação é de abandono. E você começa a se perguntar: será que eu sou importante para alguém? E o inimigo, astuto como é, sussurra na alma ferida: ninguém se importa com você. E você acredita. Começa a se esconder, a se calar, a se retrair. Desacelera seus sonhos, diminui sua luz. Você deixa de esperar, porque já não espera mais nada. Mas hoje Deus te encontra nesse exato ponto, onde os outros passaram reto, e te diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho que gerou, eu jamais me esquecerei de ti. Isaías 49:15. Você pode ter sido ignorado por muitos, mas o céu sempre te manteve em destaque. Você é lembrado, mesmo quando ninguém fala seu nome. Você é desejado por Deus, mesmo quando todos os outros te rejeitam. Quando José foi jogado no poço por seus irmãos, ele também foi esquecido. Esquecido na cisterna, esquecido na prisão, esquecido pelo copeiro, mas jamais esquecido por Deus. E quando chegou o tempo, Deus o tirou do silêncio e o colocou em destaque. Do anonimato ao palácio, da dor ao propósito. O mesmo Deus que se lembrou de José, hoje olha para você e diz: eu nunca te esqueci. Tudo que você viveu, eu vi. Tudo que você chorou, eu recolhi. E no tempo certo, eu vou te exaltar. Senhor, o que mais dói não é estar só, é ter sido esquecido por aqueles que eu mais amava. Eu entreguei meu tempo, meu cuidado, minha presença, e recebi silêncio. Mas hoje, Pai, eu escolho crer que o Senhor nunca me abandonou. Ainda que os homens me tenham deixado, o Senhor me sustenta. Me lembra que minha identidade não está nas mãos de ninguém, mas no teu coração. Me fortalece, me restaura e me lembra: eu sou lembrado no céu, em nome de Jesus. Amém. Agora permaneça assim, sentindo a verdade dessa oração tomar espaço dentro de você. Você não é um nome esquecido em uma lista. Você é um filho escrito na palma das mãos de Deus. Nunca se esqueça disso. O céu te lembra, todos os dias. Tem momentos que a alma simplesmente desaba. Não é só tristeza, é exaustão. Você já tentou ser forte por tanto tempo, carregando tudo e todos, que agora não consegue nem orar. O cansaço não é só físico, é emocional, é espiritual. Você tenta manter a fé, mas até ela parece estar escorrendo por entre os dedos. É como se a chama estivesse apagando. Você ora e sente que as palavras não passam do teto. Você chora e se pergunta se alguém no céu realmente está vendo. E talvez hoje você esteja aí, no limite, pronto para largar tudo. Mas é nesse ponto, nesse exato ponto, que Deus entra com algo que os olhos não veem: força sobrenatural. Como em Isaías 40, 29 e 31. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você não precisa fingir que está bem para ser amado por Deus. Ele não exige performance, ele conhece os seus limites. E não apenas conhece, ele respeita. Deus não te acusa por estar cansado. Ele te abraça no cansaço. Ele não te afasta pela sua fraqueza. Ele se aproxima por causa dela. Lembra de Elias? Um profeta cheio de autoridade, mas que em certo momento se escondeu em uma caverna pedindo para morrer. E sabe o que Deus fez? Não julgou. Deus enviou descanso, enviou pão, enviou água e depois uma brisa suave. Porque antes de dar uma nova missão, Deus devolve a força. E é isso que Ele está fazendo com você agora. Nesse exato instante em que você ouve esta oração, o Espírito Santo está se movendo como alívio invisível, tocando áreas que nem você sabia que estavam cansadas. Pai, eu estou no meu limite, não sei como continuar. Me falta força, ânimo, clareza. Mas se o Senhor está aqui, eu ainda tenho esperança. Me sustenta com o teu poder invisível.
Me cobre com tua mão, me alimenta com a tua palavra, me renova com o teu espírito. Eu não quero apenas continuar por continuar. Eu quero viver com propósito, com paz, com direção. Me carrega no colo se for preciso, porque eu sou teu. Em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo. Sinta o peso se dissolver aos poucos. Você não precisa dar conta de tudo. Você só precisa deixar Deus te sustentar. E Ele está fazendo isso agora. Mesmo que você não sinta, mesmo que pareça silencioso, o céu está trabalhando. Quando você não tem mais forças, Deus se torna a sua força. Muitas pessoas acreditam que sentir a presença de Deus é como ter arrepios, chorar muito ou ser tomado por um êxtase espiritual. Mas a verdade é que nem sempre a presença de Deus se manifesta como emoção. Às vezes ela se revela como um silêncio que acalma, como um conforto que não tem explicação, como uma paz que ninguém pode roubar. Porque a presença de Deus não é um sentimento, é uma realidade espiritual. E essa realidade independe do que você está sentindo agora. Você pode não estar arrepiado, pode não estar emocionado, pode até estar vazio, mas se você está buscando o Senhor de todo o coração, com sinceridade, com verdade, Ele está aí. O Salmo 46 nos lembra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Bem presente. Mesmo quando você não sente, mesmo quando o mundo está desabando ao redor. A presença de Deus é como um abrigo em meio à tempestade. Você não precisa entender a chuva, você só precisa entrar e se proteger. E sabe o que é mais lindo? É que esse abrigo não depende do seu merecimento. Você não precisa ser perfeito para habitar na presença de Deus. Você só precisa querer estar lá, porque a presença de Deus é lugar para quem está cansado, para quem está ferido, para quem já tentou todas as outras saídas e agora volta para o colo do Pai. E quando você entra nesse lugar, algo começa a mudar por dentro. As vozes do medo se calam, a ansiedade perde a força, a alma encontra descanso. Talvez hoje você esteja sentindo que perdeu a conexão. Talvez você ache que Deus está longe ou que sua fé é fraca demais. Mas a presença de Deus não se mede pela sua força, ela se mede pela fidelidade dele. E ele prometeu: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Senhor, eu reconheço que nem sempre te sinto, e às vezes isso me faz duvidar. Mas hoje eu me lembro que a tua presença não depende do meu sentimento. Tu estás comigo, mesmo em silêncio. Tu és meu refúgio, mesmo quando eu me sinto perdido. Hoje eu corro para ti, me escondo no teu colo e descanso, porque sei que o Senhor é real e está aqui. Obrigado por nunca me abandonar. Em nome de Jesus. Amém. Permita-se permanecer nessa oração mais alguns segundos. Feche os olhos se puder. Respire e repita em seu coração: a presença de Deus é o meu refúgio. Ele está comigo. Ele nunca saiu. Porque isso é verdade. Você não precisa sentir. Você só precisa crer. Há dias em que tudo parece escuro demais. Você ora, mas não sente resposta. Lê a Bíblia, mas ela parece não falar com você. Vai à igreja, mas se sente distante mesmo no meio da multidão. E então vem a dúvida: Deus, onde o Senhor está? E o silêncio machuca. O vazio consome. A sensação de abandono começa a ganhar espaço. Mas aqui está uma verdade espiritual que você precisa lembrar hoje: Deus não se ausenta. Ele se esconde. E há uma diferença enorme entre ausência e ocultamento. Deus se esconde, não para te punir, mas para te amadurecer. Não para te rejeitar, mas para te fortalecer. Porque é no silêncio que a raiz se aprofunda. É na escuridão que a semente cresce. Lembra de Jó? Ele viveu o silêncio de Deus em meio ao caos. Mas mesmo sem entender, ele declarou:
Eu sei que o meu Redentor vive. A fé verdadeira não é aquela que se apoia em sensações. É a que permanece quando não há garantias visíveis. É quando a alma está escura e mesmo assim você decide continuar crendo. O Salmo 13 expressa bem esse clamor. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas mesmo em meio ao desespero, o salmista termina com esperança. Eu, porém, confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. Você pode não estar vendo, pode não estar sentindo, mas a presença de Deus está mais perto do que nunca, não como espetáculo, mas como Pai. O silêncio dele não é indiferença, é estratégia. Ele está te treinando para confiar, mesmo quando tudo diz para desistir. Pai, eu não estou entendendo tudo. Sinto um vazio, um silêncio, um escuro ao meu redor. Mas hoje, mesmo sem ver, eu declaro, eu confio em ti. Me fortalece no teu silêncio. Me ensina a permanecer mesmo sem respostas. Me amadurece na fé. Que eu não dependa mais de sensações, mas da tua palavra. Eu sei que o Senhor não me abandonou. Tu estás me moldando e eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Agora, apenas fique quieto, não corra do silêncio. Não se apresse em preencher o vazio. Deus está aí em silêncio, mas ativo, oculto, mas presente, treinando sua fé, fortalecendo sua alma. Existem dores que a linguagem humana não alcança, feridas tão profundas, tão íntimas, que nem mesmo quem te ama consegue entender. Você tenta explicar, tenta colocar em palavras, mas não encontra uma frase que traduza o que o coração está sentindo. E então você desiste, se cala e começa a conviver com a dor como se ela fosse parte de você. Mas escute com atenção. Você não nasceu para viver consolado apenas por abraços humanos. O consolo que a sua alma precisa vem do céu. Jesus sabia disso. Por isso, antes de partir, ele fez uma promessa que ecoa até hoje. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. O Espírito Santo. Ele não é apenas uma presença simbólica. Ele é pessoa. Ele sente com você, sabe onde ninguém tocou, entra onde nem você teve coragem de olhar. E ali, naquele ponto mais sensível, ele cura. Quando ninguém mais entende seu silêncio, quando ninguém sabe o que dizer, quando ninguém consegue te sustentar, o Espírito Santo vem, não com palavras, mas com presença, com consolo sobrenatural, com aquele tipo de paz que desce como um óleo quente sobre a alma ferida. É por isso que a Bíblia o chama de Consolador, porque o que ele faz vai além do alívio, ele reconstrói. Você pode estar cercado de gente e mesmo assim se sentir sozinho. Mas quando o Espírito te envolve, você pode estar em um quarto escuro e sentir o céu inteiro ali com você. Talvez hoje você não precise de respostas, talvez não precise de conselhos, talvez tudo que você precisa é de um consolo que seja real, profundo, celestial. Espírito Santo, eu não quero apenas te conhecer por teoria, eu quero te sentir como Consolador. Há dores dentro de mim que ninguém viu, feridas que escondi até de mim mesmo, mas eu te convido. Entra, toca, cura, conforta minha alma cansada. Acalma esse vazio, preenche esse silêncio com tua doce presença. Eu sei que o Senhor está aqui, me envolve agora. Em nome de Jesus, amém. Agora fique em silêncio por alguns segundos. Deixe essa presença repousar sobre você. Você não está só, você não está largado, você está sendo abraçado por Deus. Há um tipo de dor que não sangra por fora, mas que corrói por dentro. É a dor de ser deixado, esquecido, ignorado, traído. Talvez você tenha confiado em alguém, se entregado, aberto o coração, apostado todas as fichas,
e no fim ficou só. O abandono tem um som silencioso e cruel. É o som da porta que fecha sem explicação, da ausência que não se justifica, do estou aqui para tudo que vira um eco no vazio. E quando isso acontece, você começa a acreditar na mentira. Ninguém fica, todo mundo vai embora. Mas há um amor que não te abandona. Há um Deus que não se afasta quando você mais precisa. E Ele está te chamando hoje. O próprio Jesus sentiu a dor do abandono. No Getsêmani, seus amigos dormiram enquanto ele sofria. Na cruz, ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi naquele lugar de total solidão humana que a salvação nasceu. Porque a presença de Deus não depende de circunstâncias. Ela permanece quando todos saem. Ela abraça quando todos recuam. Ela chama pelo nome quando todos esquecem quem você é. Isaías 43:1 declara: Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Você não é um número, não é mais um rosto na multidão. Você tem um nome conhecido no céu. E mesmo que todos tenham te deixado, Deus ficou. E Ele está aqui agora. Não para apontar suas feridas, mas para sentar ao seu lado e dizer: Eu nunca te deixei, eu sempre estive aqui. Pai, eu fui deixado, e isso ainda dói. Pessoas em quem confiei viraram as costas. Palavras bonitas viraram ausências cruéis. Mas hoje eu quero ouvir a tua voz acima de todas as outras. Me lembra, Senhor, que o Senhor nunca me abandonou. Me chama pelo meu nome mais uma vez. Cura essa dor que me faz desconfiar até do teu amor. Eu me entrego de novo, porque sei que sou teu, e o teu amor não falha. Em nome de Jesus. Amém. Sinta agora essa verdade penetrando sua alma. Você é conhecido. Você é amado. Você é escolhido. Mesmo quando todos foram embora, Deus ficou. Em um mundo barulhento como o nosso, ouvir Deus se tornou um desafio. As notificações não param. As opiniões gritam. A ansiedade atropela os pensamentos. E no meio de tudo isso, a pergunta ecoa: como vou ouvir a voz de Deus? Muita gente espera que Deus fale como um trovão, que a resposta venha com sinais espetaculares. Mas quem conhece o coração do Pai sabe, a voz dele é suave, mas jamais é fraca. Ela não se impõe, ela convida, ela não grita, ela toca. Foi assim com Elias, o profeta cansado e deprimido que se escondeu em uma caverna. Ele esperava ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas Deus não estava em nada disso. Ele veio em um sussurro suave. E aquele sussurro teve mais poder do que qualquer espetáculo. Porque a voz de Deus é como uma brisa no calor da aflição. Ela não força a porta do coração. Ela bate, ela não invade, ela chama. E sim, Ele ainda está chamando você. Mesmo que você tenha se afastado, mesmo que você tenha se calado, mesmo que esteja no meio da multidão tentando se esconder. A voz de Deus ainda ecoa em seu espírito dizendo: Vem, eu estou aqui, eu não desisti de você. João 10:27 diz: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você pode estar confuso, mas ainda é ovelha. Você pode estar longe, mas ainda tem dono. E hoje, o bom pastor está chamando você, não com culpa, mas com amor, com firmeza, com mansidão, com aquela voz que cura só de ser ouvida. Senhor, ensina-me a te ouvir de novo. Em meio a tantas vozes, quero discernir a tua, que o barulho do mundo não abafe o teu chamado. Fala comigo como falaste com Elias. Me tira da caverna do medo, da confusão, da solidão e me atrai para ti. Eu te pertenço mesmo quando não entendo tudo. Que a tua voz seja o som mais claro no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Agora, fique em silêncio por um instante. Respire fundo. Não tenha medo do silêncio. É nele que a voz de Deus se revela. E se Ele está te chamando, responda. Hoje ainda é tempo.
A angústia tem um som. Ela pode até ser invisível aos olhos de quem vê você sorrindo por fora, mas por dentro ela berra. Ela aperta o peito, fecha a garganta, acelera a mente, e o pior é que ela grita quando ninguém mais está por perto. Você tenta se distrair, tenta ocupar o tempo, tenta calar o ruído com entretenimento, com conversas vazias, com redes sociais. Mas no fim do dia, quando as luzes se apagam, o grito volta. E é nesse momento que você se sente mais só, mais vulnerável, mais ferido. Mas hoje, ouça isso com o coração aberto. A angústia pode gritar alto, mas Deus responde mais alto ainda. A resposta dele não é barulhenta, mas é profunda. Ela vem como um bálsamo. Ela não silencia só os sons. Ela acalma a alma. Foi no meio da angústia que Davi escreveu: na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Salmo 18:6. Deus ouve o que ninguém mais ouve, até os gritos que você não consegue verbalizar, aqueles que saem só em forma de lágrimas no travesseiro. Ele não apenas ouve, ele responde, e a resposta dele é paz. Uma paz que não faz sentido para o mundo, mas que é real. Uma paz que invade mesmo quando o problema ainda não mudou. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Você não precisa de explicações, você precisa de presença. A presença de Deus traz uma paz que guarda a mente contra os ataques da ansiedade, guarda o coração contra os golpes da decepção. Senhor, a minha alma está cansada de gritar. Eu tentei calar essa angústia com tantas coisas, mas nada funcionou. Hoje, eu me rendo à tua paz. Vem com tua presença e responde meu clamor. Que a tua voz seja mais forte do que a dor. Que a tua paz me envolva como um cobertor espiritual. Eu não quero apenas o fim do problema. Eu quero a tua presença no meio dele. Me responde com paz, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo. Perceba, o céu não está em silêncio. Deus te ouviu. E Ele está te respondendo com algo que o mundo não pode oferecer: paz. Há dias em que você sente a presença dEle como um abraço. Sente como um calor no peito, como uma lágrima que desce sem explicação. Mas, e quando você não sente nada? Será que Deus deixou de estar presente porque você não o percebeu? Será que a ausência do sentimento é a ausência do Senhor? Não. A presença de Deus não é medida por sensações, mas por promessas. E Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A presença dEle não depende do seu humor, nem da sua fé momentânea, nem das circunstâncias. Ela é uma verdade inabalável. Mesmo quando o ambiente está frio, mesmo quando o coração está pesado, mesmo quando tudo parece seco e distante, Ele está ali, porque Deus não é como os homens que vêm e vão. Ele permanece. Mesmo quando você se sente vazio, Ele está te sustentando no silêncio. É como o sol. Você pode não vê-lo em dias nublados, mas Ele está lá. E só de estar lá, Ele continua aquecendo, sustentando, dando vida. Assim é a presença de Deus. Ela não precisa ser sempre sentida para ser real. Ela é a base que te mantém de pé quando tudo mais falha. Talvez hoje você esteja dizendo: não sinto mais Deus como antes. Mas Deus está dizendo: eu nunca me afastei. Senhor, eu reconheço que nem sempre te sinto, mas escolho crer que o Senhor está comigo, mesmo quando minha alma se cala, mesmo quando meu coração está seco, mesmo quando tudo parece escuro. Eu declaro que a tua presença é real, constante, fiel. Sustenta-me, Deus, com tua presença, que não depende de emoções, que eu aprenda a confiar mais na tua palavra do que nos meus sentimentos. Eu descanso na tua fidelidade. Em nome de Jesus,
Amém. Agora permaneça alguns segundos em silêncio. Não espere sentir algo. Apenas confie. A fé verdadeira não anda pelos sentidos. Ela anda pela certeza de que Deus está aqui. Alguns caminhos são tão escuros que parecem túneis sem fim. Você olha para frente, não vê saída. Olha para os lados, não vê ninguém. Olha para dentro, encontra dor. É o vale da sombra, o lugar onde o medo sussurra, onde a alma parece abandonada, onde a luz da fé parece apagar. Mas há uma promessa que ecoa nesse lugar. Você não está só. O Salmo 23 declara: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Deus não disse que você não passaria pelo vale. Ele disse que caminharia com você nele. Isso muda tudo, porque o vale não é o fim, é o caminho. E se Deus está no caminho, a sombra não te consome. A dor pode até tentar falar mais alto, mas o Deus que te sustenta fala com autoridade. E mais, Ele não apenas te acompanha, Ele prepara uma mesa. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Sim, Deus faz questão de transformar o lugar da tua dor no palco da tua provisão. No vale, você acha que vai morrer, mas ali Deus decide te alimentar, te renovar, te surpreender. Ele prepara a mesa com pão quente de esperança, com vinho novo de alegria, com porção dobrada de graça, e faz isso diante da dor que tentou te paralisar. Talvez você esteja no vale agora, talvez tudo ainda pareça escuro, mas preste atenção, tem cheiro de mesa sendo posta. Senhor, eu sei que estou no vale, mas eu me recuso a acreditar que estou só. A tua presença é a minha certeza. Ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, eu confio que estás caminhando comigo. Prepara, Senhor, a tua mesa. Alimenta minha fé, sustenta minha alma, renova meu ânimo, que esse vale não defina meu destino, que ele me conduza à tua mesa. Em nome de Jesus, amém. Agora, olhe ao redor com os olhos da fé. O vale ainda existe sim, mas você não está mais caminhando sozinho. O bom pastor está ao seu lado e a mesa já está sendo posta. Há momentos em que oramos e tudo o que ouvimos é silêncio. Clamamos, choramos, esperamos e o céu parece não emitir som. É fácil duvidar nesses momentos. Fácil achar que Deus não está ouvindo. Fácil pensar que fomos esquecidos, mas o silêncio de Deus não é ausência. É preparação, é estratégia, é cuidado que opera no invisível. O livro de João nos mostra que quando Lázaro estava doente, Marta e Maria mandaram avisar Jesus. Mas ele não foi imediatamente, ele demorou, ficou em silêncio. E no tempo delas, isso parecia uma negligência. Mas, no tempo dele, aquilo era um milagre sendo orquestrado. Jesus não chegou quando elas queriam. Ele chegou quando o plano eterno exigia. E o que parecia uma derrota irreversível se tornou a ressurreição mais marcante da história. Deus sabe o tempo certo. E muitas vezes, o silêncio é a linguagem do céu quando o milagre ainda está sendo preparado. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Sim, Deus trabalha enquanto você espera. Enquanto você ora e não escuta, Ele está agindo. Enquanto você chora, Ele está moldando. O silêncio não é castigo, é semente. Semente que no tempo certo vai florescer em resposta. E quando você menos esperar, o que hoje está oculto vai se tornar testemunho. Pai, eu confesso, às vezes o teu silêncio me assusta. Eu espero uma resposta e não ouço nada. Mas hoje eu decido confiar. Mesmo no silêncio, tu és Deus. Mesmo quando não entendo, escolho crer que estás trabalhando. Me dá paciência, me dá fé, me dá descanso, que meu coração aprenda a confiar mais na tua fidelidade do que no meu entendimento.
Trabalha, Senhor, mesmo que eu não veja. Em nome de Jesus, amém. Fique agora em silêncio com propósito, não com frustração, mas com fé. O silêncio de Deus não é o fim, é o intervalo entre a oração e o milagre. Algumas dores não vêm só pela perda, elas vêm pela solidão que a perda deixa, pela ausência repentina de alguém que antes estava ali, pelo silêncio de quem prometeu presença, pelo sumiço de vozes que antes diziam "conte comigo", e o coração vai se fechando, como uma casa vazia, que antes ecoava risos e agora só ouve o som do vento batendo nas janelas. Você olha para o lado e não vê ninguém. Você manda mensagem, ninguém responde. Você quer falar, mas não tem para quem. E a sensação de abandono entra sem pedir licença. Mas é nessa hora que algo invisível acontece. Deus se aproxima. Salmo 34:18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Note, Ele não apenas observa de longe, Ele se aproxima. Ele entra nos cômodos vazios da sua alma. Ele se senta no sofá da sua solidão. Ele ouve aquilo que você nunca conseguiu dizer a ninguém. Talvez você pense, mas por que Deus deixaria as pessoas se afastarem? Porque há encontros com Ele que só acontecem quando todos os outros se vão. Foi assim com Jacó. Naquela noite, ele ficou sozinho. E foi na solidão que Deus veio lutar com ele e mudar sua história para sempre. Deus permite algumas ausências para provocar um encontro, não para te ferir, mas para te reconstruir. Hoje, talvez você esteja cercado por paredes, mas Deus quer te cercar com presença. Pai, eu me senti abandonado. Eu vi pessoas indo embora, promessas sendo quebradas e o meu coração foi se fechando. Mas hoje eu percebo, o Senhor nunca me deixou. E quanto mais me senti só, mais próximo tu estavas. Entra na minha casa interior, ocupa os espaços da minha dor, toca nos lugares onde a solidão fez morada. Que a tua presença preencha o que os homens não puderam preencher. Em nome de Jesus, amém. Agora respire. Deus está aí, mais próximo do que sua própria dor. E diferente de tudo o que você já viveu, Ele nunca vai te deixar. Você já teve a sensação de que algo dentro de você estava tentando te alertar, mas você ignorou? Como um pensamento insistente, como uma paz que sumiu de repente, como um desconforto inexplicável. E depois que tudo aconteceu, você pensou, eu sabia. Esse saber não é só instinto, é o Espírito Santo tentando te guiar, tentando te proteger de uma decisão errada, tentando te afastar de algo que parece bom, mas que é destrutivo. A voz do Espírito nem sempre vem como um trovão. Na maioria das vezes, ela vem como um sussurro, como aconteceu com Elias no Monte Horebe. A Bíblia diz que passou um vento forte, depois um terremoto, depois um fogo. Mas Deus não estava em nenhum deles. Ele veio num sussurro suave. E esse sussurro é fácil de ignorar quando estamos barulhentos por dentro, quando estamos tomados por ansiedade, ou pressionados por opiniões alheias, ou distraídos com tudo, menos com Deus. Por isso, o Senhor nos chama hoje a silenciar, a parar, a discernir, porque o Espírito Santo ainda fala. E Ele quer te guiar, mas para ouvir a direção, você precisa reconhecer a voz. Isaías 30:21 declara: "Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele." Ele não vai gritar, mas vai guiar, com clareza, com paz, com precisão divina, e quanto mais você obedece aos sussurros, mais sensível você se torna à direção dele. Espírito Santo, fala comigo. Ensina-me a perceber os teus sussurros. Eu não quero mais viver correndo, tomando decisões apressadas, ignorando a tua voz. Dá-me um coração obediente, que eu não precise de terremotos para me render. Que eu aprenda a ouvir mesmo no silêncio.
e que cada escolha da minha vida seja guiada pela tua sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Agora fique alguns segundos em silêncio. Não tente sentir. Apenas ouça com o Espírito. Há um sussurro suave passando pela sua alma agora. E ele é a direção que você tanto pediu. Existem momentos em que ninguém vê o que você está enfrentando. Você sorri durante o dia. Mas quando a noite chega e a porta se fecha, a alma transborda. O travesseiro vira confidente. O teto parece ser o único que escuta. E no escuro, as lágrimas descem sem que ninguém perceba. Você não tem forças para orar, nem ânimo para ler a Bíblia, nem vontade de explicar para mais ninguém o que está acontecendo. E aí vem o pensamento: eu não aguento mais. Mas é exatamente nessa hora, quando você pensa que tudo acabou, quando você acha que está sozinho, quando as vozes do medo tentam te sufocar, alguém entra no quarto. Você não o vê, mas sente. Uma paz que não faz sentido começa a te envolver. Uma calma sem explicação toca o seu peito. O choro continua, mas agora com consolo. É a presença do Espírito Santo. João 14:18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus nunca abandona quem está quebrado. Ele se especializa em aparecer quando todos os outros desaparecem. E ele não entra com barulho. Ele entra com ternura, com um abraço invisível, com cuidado que nenhuma palavra consegue expressar. Talvez você esteja nesse quarto agora, cansado, desanimado, quebrado, mas ele está aí. Você não precisa fazer esforço. Apenas permita que ele entre. Espírito Santo, eu estou cansado. Há partes dentro de mim que eu nem consigo descrever, mas eu sei que tu me entendes. Entra no meu quarto, entra na minha dor, entra na minha confusão, me envolve com tua presença, me dá força para continuar, mesmo quando a vontade é parar. Que o Senhor seja o meu descanso, que o teu abraço invisível seja mais real do que qualquer desespero. Em nome de Jesus, amém. Agora feche os olhos e respire. Não há necessidade de palavras. A presença dele já chegou. Nem toda dor faz barulho. Algumas se calam. Ficam presas no peito como se faltassem palavras, ou como se até chorar fosse um esforço impossível. Às vezes, você senta na cama, olha para o nada e simplesmente sente um peso que não tem nome. Você não grita, não desabafa, só carrega. E acredita que ninguém jamais entenderia o que se passa aí dentro. Mas Deus entende. Ele conhece não apenas as lágrimas que escorrem, mas também aquelas que você engoliu por fora e gritou por dentro. O salmista escreveu no Salmo 56:8: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Isso significa que cada dor foi registrada, cada noite em silêncio, cada sufoco disfarçado com um sorriso, cada lágrima invisível que ninguém notou. Deus recolheu, e Ele não só vê, Ele transforma. As lágrimas que você derramou não foram em vão. Elas regaram algo no céu, uma colheita que você ainda vai viver na terra. Porque as lágrimas de um justo não caem sem propósito. Elas são sementes de cura, sementes de resposta, sementes de novos começos. O que hoje te fez chorar, um dia vai ser o motivo pelo qual você vai agradecer. Senhor, eu sei que há lágrimas que ninguém viu, há dores que nem eu consegui nomear, mas tu viste, tu estavas ali e se importaste com cada detalhe. Eu entrego a ti meu coração cansado, as lágrimas que chorei e as que não consegui chorar. Cura as raízes dessa dor, converte em consolo o que hoje é sofrimento, e que a tua presença seja o lenço que enxuga o que o mundo não entende. Em nome de Jesus, amém. Agora descanse. Você não precisa se explicar. Você não precisa se justificar. Deus já entendeu. E Ele já começou a curar. Poucas coisas doem tanto quanto orar e não ouvir resposta. Você dobra os joelhos, clama com sinceridade, busca com intensidade
Mas o céu parece fechado, as respostas não vêm, e o silêncio se torna ensurdecedor. Você se pergunta, será que ele me abandonou? Será que estou orando errado? Será que ele se cansou de mim? Mas o silêncio de Deus nunca é sinal de rejeição. É sinal de movimento oculto. Deus está trabalhando no invisível, preparando o que ainda não é hora de revelar. Lembre-se de Jesus, antes da cruz. No Getsêmani, ele chorou, sangrou, se angustiou. E o céu permaneceu em silêncio. Mas o plano ainda estava em curso. O Pai ainda estava no controle. O silêncio era parte da glória que viria depois. Deus às vezes silencia porque está te amadurecendo, está fortalecendo sua fé, está construindo algo dentro de você que será maior do que a resposta que você pediu. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Enquanto você ora, Ele trabalha. Enquanto você espera, Ele move os céus. Enquanto você chora, Ele prepara o consolo, e quando chegar o momento certo, o céu vai se abrir, e você entenderá que o silêncio não foi descaso, mas estratégia de um pai que sabe o tempo exato de todas as coisas. Pai, eu confesso, o silêncio me fere, me faz duvidar, me deixa inseguro, mas hoje eu escolho confiar, mesmo sem ouvir. Eu creio que o teu silêncio é preparo, que o Senhor está agindo mesmo quando eu não percebo. Me ajuda a esperar sem murmurar. Me ensina a adorar mesmo sem resposta, porque a tua presença vale mais do que qualquer explicação. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo. O céu não está calado por indiferença. Está calado porque algo glorioso está sendo formado. Respire. Agora pense nisso. Esse ar que entra pelos seus pulmões, essa troca invisível que te mantém vivo, é também um lembrete de que Deus está perto, mais do que você imagina, mais do que você sente, mais do que os seus pensamentos permitem compreender. Porque a presença de Deus não é um lugar distante. Ela é um abraço constante. Ela não depende do quanto você ora ou do quanto você se sente digno. Ela simplesmente está. A palavra nos garante isso. Salmo 145:18 declara: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Perto. Não apenas nos cultos, não apenas nas montanhas, mas no quarto escuro, no banheiro onde você desabou, na caminhada silenciosa rumo ao trabalho, na madrugada em que ninguém mais acordou com você. Sim, Ele estava ali, porque Deus não se ausenta quando a dor aumenta. Ele se aproxima. A respiração é prova disso. Ela é espiritual. Foi com um sopro que Deus deu vida ao homem. E é com cada respiração que Ele lembra você: eu ainda estou aqui. Você não precisa ir longe, não precisa merecer, não precisa esperar uma atmosfera perfeita. Você só precisa chamar e Ele vem. Ele se manifesta no instante em que um coração quebrado diz: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, obrigado por estar tão perto. Obrigado porque mesmo quando não vejo, mesmo quando não sinto, o Senhor permanece ao meu lado. Eu invoco o Teu nome com sinceridade. Tu conheces meu coração, meu estado, minhas dúvidas, e mesmo assim, o Senhor não se afasta. Eu recebo agora a Tua presença como vida, como paz, como fôlego novo. Em nome de Jesus, amém. Agora, inspire fundo, mais uma vez. E saiba, esse sopro não é só biologia, é também espírito, é o sopro da vida e a certeza de que você nunca esteve sozinho. Há momentos na vida em que tudo parece parado. Você olha ao redor e sente que o mundo continuou, mas você ficou. Enquanto outros avançam, você ainda está tentando entender onde perdeu o rumo. A sensação é de esquecimento. Você ora e não vê resposta. Você sonha e tudo parece distante. Você espera
e os dias se arrastam. E o pior de tudo é o silêncio, não só de Deus, mas das pessoas. Ninguém pergunta como você está, ninguém percebe o quanto você está lutando. E você começa a pensar, será que Deus também me esqueceu? Mas aqui está a verdade. O céu não esquece o que ele começou. Filipenses 1:6 nos lembra: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode não ver o movimento, mas Deus está escrevendo um novo capítulo. E toda a história tem páginas em branco, momentos silenciosos que aos olhos humanos parecem vazios, mas que no reino são momentos de alinhamento, construção e preparação. José passou anos esquecido numa prisão, mas o próximo capítulo dele era o palácio. Davi foi ignorado no campo, mas o próximo capítulo dele era o trono. Ruth perdeu tudo, mas o próximo capítulo dela era redenção. E você? O que hoje parece fim, Deus já definiu como começo. Não se desespere com a pausa. A pausa é parte da partitura. É nela que Deus ajusta o tom, o tempo e a intensidade do que virá depois. Deus, às vezes me sinto esquecido, como se tudo tivesse parado, como se o mundo tivesse andado sem mim. Mas hoje, eu escolho crer que o Senhor não esquece os teus filhos, que mesmo no silêncio, tu estás escrevendo algo novo. Me ajuda a confiar no teu tempo. Me dá paz enquanto espero. Renova minha esperança. E quando chegar o próximo capítulo, que ele seja cheio da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Agora respire com fé. Você não está abandonado, você está em construção. E o autor da sua história nunca erra no roteiro. Você já sentiu como se estivesse emocionalmente desabrigado? Como se não houvesse um canto do mundo em que a sua alma pudesse repousar em paz? Rostos ao redor, compromissos, rotina, até mesmo conquistas. Mas dentro de você, tudo parece exposto, frágil, vulnerável, como se seu coração tivesse sido desalojado das certezas. Às vezes, buscamos abrigo em pessoas, em distrações, em metas, em afeições passageiras. Mas nenhum lugar acolhe como a presença de Deus. Nenhum abraço é tão profundo quanto o dele. O salmista declara no Salmo 91:1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Existe um esconderijo, um lugar secreto. Não é um templo, não é um refúgio físico, é um lugar em Deus. Na presença dele, não importa se lá fora está desabando, a alma encontra estabilidade. Não importa se as opiniões são contrárias, a identidade é reafirmada. Não importa se há perda, há consolo que o mundo não compreende. Deus não apenas te visita, ele te abriga. Ele estende um teto de paz sobre sua mente. Ele te cerca com muros de esperança e com portas de misericórdia que nunca se fecham. Em Êxodo 33:14, o Senhor disse a Moisés: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Essa é a promessa que paira sobre você agora. Você não precisa mais correr sem direção. Você não precisa procurar refúgio onde só há mais tempestade. Seu abrigo tem nome: presença de Deus. Senhor, eu corro para o teu esconderijo agora. Eu deixo de buscar abrigo nas coisas instáveis. Quero repousar na tua presença. Sela meu coração com a tua paz. Abriga minha mente do medo, cobre meu espírito com a tua luz, e que mesmo em dias de vendaval eu permaneça firme, porque estou escondido em ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora, feche os olhos por alguns segundos, respire e sinta. Você não está à deriva. Você está guardado. Há dias em que a dor perde o nome. Ela não se encaixa em nenhuma explicação. Não há palavras suficientes para descrevê-la, nem amigos preparados para compreendê-la. Tudo o que você consegue é chorar.
E o choro, mesmo silencioso, grita, mesmo discreto, implora, mesmo contido, revela um coração exausto. Talvez você já tenha tentado explicar o que sente. Talvez tenha dito, eu tô bem, quando na verdade estava desmoronando por dentro. Mas Deus conhece a linguagem das lágrimas, e mais do que isso, o Espírito Santo as traduz. Romanos 8:26 diz, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até quando você não tem palavras, o Espírito Santo está orando com você e por você. Ele pega as lágrimas que escorrem no travesseiro e as leva ao trono da graça. Ele transforma seus gemidos em intercessão viva. Ele defende você diante do Pai. E sabe o que é mais lindo? É que Deus responde. Mesmo sem você conseguir articular a dor, mesmo sem você saber como pedir, as lágrimas são orações líquidas e Deus é especialista em entendê-las. Ele entendeu o choro de Ana, que não conseguia mais formar frases. Entendeu as lágrimas de Davi, que embebiam a cama nas madrugadas. Entendeu o pranto de Jesus ao ver a dor de Marta e Maria. E Ele entende o seu também. Espírito Santo, obrigado por me entender quando nem eu sei o que estou sentindo. Obrigado por traduzir o que meu coração não consegue expressar. Eu me entrego por inteiro a Ti agora, com lágrimas, com silêncio, com tudo o que sou. Ora por mim, intercede no que eu não sei como pedir e traga paz onde só há confusão. Em nome de Jesus, amém. Agora respire fundo, não esconda as lágrimas, porque nelas Deus vê a sua oração mais sincera e Ele responde com amor. Você já reparou que os momentos em que mais nos sentimos sozinhos são também os momentos em que começamos a escutar mais nitidamente a voz de Deus? Não porque Ele não falava antes, mas porque agora não há mais ruído. As vozes das expectativas cessaram. O barulho das opiniões se calou. As distrações foram embora com os que partiram. Ficou só você e Deus. E é nesse silêncio sagrado que Ele sussurra verdades que só se ouvem na solitude. Muitos confundem solidão com abandono. Mas há uma diferença divina. Abandono é ausência, solidão pode ser encontro. Foi sozinho que Moisés viu a sarça arder. Foi sozinho que Elias ouviu o sussurro suave. Foi sozinho que João teve a visão do Apocalipse. E foi sozinho que Jesus enfrentou o Getsêmani, para que você nunca mais precisasse enfrentar a dor sem direção. Deus transforma desertos em altares. Transforma a caverna escura num lugar de revelação. Ele não desperdiça a solidão. Ele a converte em chamada. Salmo 91:15 diz, Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Essa promessa é para você. Sim, Deus está com você nesta angústia, não apenas observando, mas respondendo. Então, em vez de temer esse silêncio, abra os ouvidos. Em vez de fugir dessa ausência, seja presença, presença com Deus. Porque é aqui, nesse lugar onde ninguém te vê, que Ele mais te revela. Senhor, eu tenho medo da solidão. Ela me faz pensar que fui esquecido. Mas hoje eu entendo que é aqui, neste silêncio, que o Senhor deseja falar comigo. Fala, Pai, revela, me ensina a te ouvir sem distrações. Transforma essa dor em direção. Transforma esse quarto vazio num altar da tua glória. Eu te escuto agora. Em nome de Jesus. Amém. Permaneça nesse lugar mais um pouco. Não tente sair da solidão depressa demais. Pode ser exatamente aqui que Deus está escrevendo o próximo milagre. A jornada até aqui não foi fácil. Você enfrentou a noite escura da alma. Caminhou entre memórias difíceis, palavras não ditas e lágrimas escondidas. E talvez ache que a solidão será uma companhia permanente. Mas há algo que você precisa ouvir antes de encerrar este momento de oração. A solidão é estação, não destino. Deus não apenas te consola, Ele prepara.
Enquanto você ora no secreto, Ele está movendo corações no invisível. Enquanto você se reconstrói em silêncio, Ele está conectando os próximos capítulos com pessoas que vão caminhar com você. Não se trata apenas de companhia, mas de alianças divinas, relacionamentos forjados pela fé, encontros marcados no céu, antes mesmo de você perceber. Jesus passou 40 dias no deserto sozinho, mas ao sair, os discípulos apareceram. José passou anos esquecido, mas quando o tempo chegou, Faraó o chamou. Ruth achava que terminaria seus dias colhendo restos, mas Boaz estava sendo levantado. Você não vê, mas Deus está preparando os encontros certos para curar, para fortalecer, para te lembrar que você nunca esteve sozinho, só estava sendo lapidado. Salmo 91:16 encerra com promessa: com longura de dias o fartarei e lhe mostrarei a minha salvação. Você será farto de paz, de amor verdadeiro, de comunhão, de presença, de direção. Pai, obrigado por ter me acompanhado até aqui. Cada capítulo dessa jornada me lembrou que não estou sozinho. Mesmo quando me senti esquecido, rejeitado ou invisível, o Senhor esteve presente. Hoje, eu abro meu coração para os encontros certos. Liga meu destino às pessoas que têm o teu selo. Tira de perto o que atrasa, o que engana, o que confunde. Me prepara e prepara os meus. E que quando chegar o tempo, eu reconheça que tudo foi cuidado pelo teu amor. Em nome de Jesus, amém. Agora, feche os olhos. A solidão está indo embora. A presença permanece. E os encontros certos estão mais perto do que você imagina.